Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você está aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? Estamos aqui hoje para uma live que eu adoro. Essa live é sobre o fermento natural. Eu vou responder uma série de dúvidas. Então é uma live de perguntas e respostas. Exclusivamente sobre o fermento natural. Talvez a sua dúvida seja respondida aqui hoje. Por quê? Porque assim, essas dúvidas que eu vou responder hoje foram colocadas na minha caixinha de perguntas no meu Instagram. Então são dúvidas das pessoas que me acompanham. Inclusive, se você está assistindo, pode ser até a sua própria dúvida. E muitas dessas dúvidas são parecidas, né? Então escuta cada uma dessas perguntas e a resposta, porque ela também pode ser a sua, beleza? Recomendo que você anote os conteúdos dessa aula. Por quê? Porque você não vai conseguir lembrar de tudo quando a aula acabar, eu te garanto. Tenho aqui uma dúvida que é bem interessante. As dúvidas também são fora de ordem, tá? Então, assim, sobre o fermento, mas não tem uma ordem muito cronológica, é na ordem das dúvidas aqui, tá, pessoal? Então, olha só. Quando eu for fazer pão, tenho sempre que refrescar o levain 2 vezes? Ou posso refrescar uma vez só? Essa dúvida é da Érica. Então, olha só, depende do seu fermento, depende de onde ele mora. Se ele está na geladeira, você vai precisar refrescar pelo menos 2 vezes, especialmente se ele estiver na geladeira há muito tempo. Mas, se ele mora em temperatura ambiente, é só você alimentar o seu fermento com mais água e mais farinha para você ter uma quantidade ideal de fermento para fazer o seu pão e ter uma sobra para você perpetuar depois, né? Então essa coisa de refrescar 2 vezes, 1 vez, 3 vezes, 4 vezes, vai depender do seu fermento, tá? Então muito diferente, em vez de você chegar e falar assim, tá, então toda vez que meu fermento estiver na geladeira, eu vou refrescar 2 vezes. Não necessariamente. Às vezes você vai precisar refrescar mais vezes, às vezes você vai precisar refrescar menos vezes. Depende de como ele está e você é que conhece os tempos do seu fermento. Você que vai saber se ele está lento ou se ele está no tempo certo, tá bom? Então vamos lá. É o primeiro que eu tento fazer e aqui é frio. Então, a dica que eu te dou, você tem que conhecer, né, o método de preparar um fermento do zero, mas a dica que eu te dou, se aí é frio, busca um local de fonte de calor, uma fonte de calor. Não adianta embrulhar ele num paninho e deixar ele dentro do armário frio, congelado, não. Você tem que buscar uma fonte de calor, porque se seu ambiente está frio e você está começando o fermento do zero, você precisa que tenha uma temperatura mais quentinha para encorajar a fermentação. Se o seu ambiente está muito quente e você está começando o fermento do zero, você precisa buscar um local mais fresco para ele também não estragar, tá? Então, essa média de temperatura vai variar entre 21 graus e 27 graus, tá? Como que eu gosto de explicar? Se tá calor, tenta manter ele mais para frio. Se tá frio, tenta manter ele mais para quente, tá bom? Então, beleza. Posso guardar o vidro com levain dentro de um recipiente plástico coberto com pano de prato? Bom, tem 2 possíveis respostas. Se ela tem um vidro com levain e ela quer pôr esse vidro dentro de um recipiente plástico e cobrir com pano de prato, eu não sei por que ela faria isso, né? Mas, se você está querendo dizer que você quer guardar o seu fermento dentro de um pote plástico e cobrir com pano de prato, você pode guardar num pote de plástico, pode cobrir com pano de prato, mas você tem que tomar cuidado para ele não ressecar. Então, o que eu faria? Eu colocaria um pouco de água, jogaria um spray, ou então umedeceria esse pano de prato e cobriria. Mas é mais fácil você ter uma tampa, né, uma tampa de rosca, não é tampa hermética, uma tampa de rosca, ou você também, além dessa tampa de rosca, você pode usar tipo um plástico que você prende com uma gominha de cabelo, né? Então você prende assim um pedacinho de plástico
uma gominha de cabelo, faz um furinho ou dois no plástico, não faz furo muito grande, senão o mosquitinho entra lá, pousa lá, e você não quer isso acontecendo, mas é uma opção também. Mas eu prefiro simplesmente colocar uma tampinha de rosca ou uma tampa, né, uma tampa assim que não é de rosca, mas que tampe totalmente o vidro do fermento, tá bom? Como identificar que o levain está no ponto de ser usado? Então, depende do ponto de ser usado e depende do ponto que você quer, mas em geral a gente trabalha com um levain que ou é jovem, ou seja, acabou de chegar no pico, tá com o topo ali abaulado, parecendo um iglu, ou um levain que começou a ficar, que chegou ao pico e depois ficou retinho, né? Ou seja, o abaulado acabou, aí ele fica reto, aí você começa a ver o que eu gosto de chamar de picos e vales, né? Você começa a ver umas montanhinhas e umas depressõezinhas. E ele tá bem bolhudo, no ponto máximo, né? Ali é o ponto ideal de você usar o seu fermento também. Se ele começar a cair, aí você não usa, porque ele vai ficar muito ácido e vai ficar também menos potente, e isso pode influenciar o seu pão negativamente. Claro que não existe uma regra absoluta, porque assim, você pode usar um fermento que passou do tempo, mas você tem que saber usar um fermento que passou do tempo, né? E se você tá aqui aprendendo comigo, é porque você tá começando a aprender ou você tá evoluindo ainda, e usar um fermento natural que passou do tempo já é um desafio a mais que você vai colocar no seu processo. Então, eu recomendo que você use um fermento jovem, que está chegando ali no pico, ou um fermento que já chegou no pico e ainda está no pico, porque é mais tranquilo de você ter bons resultados. As chances são maiores que você vai ter bom resultado fazendo isso, né? Mas não é assim, você não pode usar um fermento que passou do pico. Não é isso, eu peço que você entenda isso, tá? Você pode sim usar um fermento que passou do pico, mas você tem que saber usar esse fermento, porque ele vai gerar muitos impactos que não são muito desejados, né, na sua massa de pão, né? Então é isso que eu recomendo, tá? Mas não tem regra 100%, nada na vida é 100%, não é mesmo? Então vamos lá. Tenho que ter um pote de fermento e um pote de descarte? Essa é uma boa pergunta. Vamos lá. Eu gosto de ter um pote de descarte. Por quê? Porque eu não gosto de ficar mantendo o fermento velho, tá? E eu tenho um pote de fermento, que é o meu pote que eu tô sempre renovando, né? Que é o meu backup. Então eu vou te explicar como é que funciona isso. Vamos lá. Se eu tô trabalhando com fermento em temperatura ambiente, eu tenho meu backup na geladeira, tá? Por quê? Porque se o pote do meu fermento, que está em temperatura ambiente, cair no chão e quebrar, eu tenho um backup mais recente dele na geladeira. É igual quando a gente trabalha com arquivo de computador. Quando você trabalha com arquivos de computador, que são muito importantes, normalmente você tem que ter um backup. Por quê? Se acontecer alguma coisa com o arquivo que você está mexendo, você tem um backup mais recente, tá? Então, por exemplo, eu trabalho no arquivo todos os dias. Eu tenho o arquivo de ontem, ele tá lá duplicado como backup. Eu trabalho num novo hoje, que é uma duplicata do meu de ontem. Por quê? Se acontecer alguma coisa com esse meu arquivo hoje, eu tenho sempre o mais recente, que é o de ontem duplicado, para eu começar em cima dele. Fermento é a mesma coisa. Eu tô trabalhando com um em temperatura ambiente, eu tenho que ter um backup na geladeira, porque se acontecer alguma coisa com esse que está em temperatura ambiente, eu tenho um backup na geladeira, tá? E aí é o seguinte, enquanto eu tô alimentando esse meu fermento em temperatura ambiente, e eu vou descartando aos pouquinhos, né? Porque eu sempre alimento, descarto um pouco para não ter aquele mundo de fermento. Então, eu coloco os descartes ou nesse pote backup da geladeira, porque o descarte nada mais é do que o fermento que chegou no pico e eu não vou usar. Então eu coloco ele no meu pote de backup da geladeira, né? Ou se eu falo, não, olha, eu não tenho backup, eu não tô nem aí pra backup, então tem um pote de descarte na geladeira, que aí tem fermento velho, fermento novo, e aí é a sua preferência. Eu não gosto de trabalhar com
fermento muito velho, nem quando é descarte. Então, assim, passou de 2 semanas, assim, se eu ainda tenho um descarte de 2 semanas na minha geladeira, provavelmente ele vai estar muito ácido, ele não vai trazer um sabor muito legal para as coisas que eu for fazer com descarte. Então, eu não tenho, tá? Mas depende de você. Então, se você quer ter um pote só para descarte e um outro pote para o seu fermento de backup na geladeira, tenha. Se você quer ter um backup na sua geladeira, que é também o seu pote que é descarte, tenha. Mas o fato é, tenha um backup, tá? Tenha um backup para caso o seu fermento que mora em temperatura ambiente ou que está nesse momento em temperatura ambiente, caso esse pote quebre, você tem um backup na geladeira. Sendo ele pote de descarte ou apenas um backup idêntico do seu fermento. Tá bom? Meu fermento está no dia 13 e só atinge o pico em 24 horas. Ou seja, ele demora um dia inteiro para crescer, duplicar ou triplicar ou chegar no ponto máximo. No dia 13. Então, eu recomendo que você faça alguma coisa diferente, né? Eu gosto de falar para vocês que isso não é frase minha, é frase do Einstein, né? Insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, você tem que mudar alguma coisa. Se você está no dia 13 de criação do seu fermento e ele demora 24 horas para duplicar ou para triplicar, você precisa ver a temperatura, precisa ver a água, precisa ver a farinha, né? Você precisa mudar alguma coisa e ver o que pode estar atrapalhando o seu fermento de se desenvolver, tá? Eu tô aqui explicando pra você, né, que tudo tem um porquê na fermentação natural. Na vida também, né? Tudo tem um porquê. Mas a gente tá falando aqui de fermentação natural, né? Não existe uma resposta assim, é isso e acabou. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter fundamento, você tem que ter uma base de conhecimentos para que você possa tomar decisões, né, de uma forma mais acertada. Que mais? Tem uma pergunta aqui. Qual a melhor proporção para cuidar do fermento em temperatura ambiente depois que ele foi criado do zero? Olha só, não existe assim uma melhor proporção, não. Existe a proporção que você gosta de trabalhar, tá? Então, vai depender também de quantas vezes você quer alimentar esse fermento por dia. Então, vamos dizer que você não tem tempo de alimentar o seu fermento 3 vezes por dia. Então, depois que você criou o fermento, depois que ele estabilizou, depois que ele está bombadão, você pode diminuir a proporção de isca em relação à quantidade de água e de farinha. Para quê? Para você desacelerar a fermentação, para que você tenha mais tempo, para que você tenha uma janela maior de tempo para alimentar o seu fermento. Então, por exemplo, se você está alimentando ele na proporção 1:2:2 ou 1:2:3 e ele fermenta lá muito rápido, né, em 4, 5, 6 horas, significa que ele chegou no pico lá em 6 horas. Se você ficar lá 24 horas sem alimentar seu fermento, ele vai chegar no pico, vai cair, vai ficar fraco e aí você vai alimentar ele de novo. E aí você vai ter um fermento fraco. Por quê? Porque ele chegou no pico em 6 horas, você alimentou ele só depois de 24 horas, então ele vai ficar fraco. O que você faz para você evitar que isso aconteça? Aumenta a quantidade de água e farinha em relação à quantidade de isca. Então, em vez de alimentar esse fermento na proporção 1:2:2 ou 1:2:3, alimenta esse fermento numa proporção 1:5:5, né? Ou então 1:4:6, né? Porque aí você tem muito mais água e muito mais farinha em relação à quantidade de isca e, portanto, você vai ter uma quantidade de micro-organismos menor que vai demorar a fermentar e a chegar no pico de atividade. E aí você vai ter uma janela de tempo maior para alimentar esse fermento. Normalmente, quando você tem um fermento lá na proporção 1:5:5, normalmente você pode alimentar ele 2 vezes por dia tranquilamente, que ele vai se manter forte, tá? Porque ele vai demorar a chegar no pico, e aí você vai alimentar de novo, ele vai demorar a chegar no pico, aí no outro dia você alimenta de novo. E aí você vai mantendo muito mais facilmente esse fermento. Claro que tudo depende da hidratação, da farinha que você está usando, da temperatura do seu ambiente, né? Se for muito quente ou muito frio, tudo isso vai mudar. Mas eu tô dando aqui alguns parâmetros para você ter uma noção de que não existe uma proporção ideal para todos.
Existe uma proporção que funciona melhor para você, no seu ambiente, na sua temperatura, e depende do que você quer, tá? Depende se você quer que ele fermente mais rápido ou mais lentamente, para você manter esse fermento em temperatura ambiente, tá bom? Vamos lá. Se o meu fermento tiver pouco tempo de geladeira, tipo 2 ou 3 dias, eu preciso alimentar? Precisa. Você precisa alimentar seu fermento sempre. Se você não alimenta seu fermento, ele vai ficar fraco, né? Então, não interessa se ele tá na geladeira há 2, 3 dias ou há uma semana, né? Antes de fazer pão, você tem que alimentar. Agora, a questão é que você tem que saber quantas vezes você vai alimentar. Você vai precisar alimentar uma vez. Quando fala alimentar, é ativar, refrescar, é tudo a mesma coisa, né? Que é você pegar uma parte desse fermento, colocar farinha e água e esperar fermentar, né? Então, você vai ver quantas vezes vai precisar ativar o seu fermento, dependendo de se ele tá chegando no pico no tempo previsível ou não, se ele tá lento, se ele tá rápido. Aí vai depender. Mas você sempre precisa alimentar o seu fermento, tá? Eu recomendo que, se você não tá usando o seu fermento por algum motivo, alimenta pelo menos uma vez por semana. Tira da geladeira, pega uma isca, alimenta, espera chegar no pico. Quando chega no pico, guarda na geladeira. Por quê? Porque aí você vai manter esses micro-organismos mais vivos, em maior número, né? Então eu recomendo que você faça isso para não ter o problema de ter que reviver, ressuscitar um fermento que ficou muito tempo esquecido, né? Então é a minha recomendação para facilitar a sua vida, tá bom? Comecei com centeio, ficou forte no pico. Preciso continuar com centeio para sempre ou posso mudar para farinha integral? Muito boa essa pergunta. Depende de você. Se você fizer pão com esse fermento de centeio, se você gostar do seu pão, se você tiver farinha de centeio para manter esse fermento alimentado sempre, se ele te agradar, você não precisa mudar. Se você quiser, você pode mudar. Mas o que eu faria? Eu manteria o meu de centeio, que eu sei que ele é bom, eu sei que ele tá bombado, e eu pegaria uma isca do de centeio e começaria a alimentar metade centeio, metade integral. Por quê? Você está falando aqui com micro-organismos, seres vivos, que sentem o que você vai mudar a alimentação do seu fermento. Ele vai sentir para bem, sentir para mal. Depende, é igual a gente nunca comeu uma coisa, de repente a gente come uma coisa, você não sabe se você vai passar bem ou se você vai passar mal. Neném, quando tem um nenenzinho, né? O neném só mama na mãe. E aí eu lembro, né, quando eu fui dar comida para minha filha, a médica falou, você dá uma comida diferente de cada vez e dá um pouquinho para ela. Porque você não sabe como ela vai se comportar, você não sabe se ela vai passar bem, você não sabe se ela vai ter alguma alergia. É a mesma coisa os bichinhos, a galerinha do Levan, né? Então, se você só dá centeio para eles, de repente você dá farinha de trigo integral para eles vão sentir, né? Então, continua a dar centeio, pega uma isca, mistura metade centeio, metade farinha de trigo integral, vê como que ele se comporta, se deu legal, você fala, beleza, acho que não sentiu muito não, observa. E aí você vai vendo os resultados à medida que você for fazendo mais alimentações, e aí você pode, eventualmente, converter o seu fermento para farinha de trigo integral, por exemplo, ou para farinha branca misturada com integral, mas tem que ser aos poucos. A gente fala, não tem paciência não, vou fazer de uma vez e vejo o que vai dar. Faz, o fermento é seu, você pode fazer com ele o que você quiser, mas você corre um risco dele sentir muito essa alimentação e você corre um risco dele não se dar bem, né? Você corre o risco de desequilibrar todo aquele ecossistema que tá morando lá dentro e galera pode não gostar. Então, depende, você que decide. Eu tô te passando algumas recomendações, né, que é o que eu faria se eu fosse você, mas aí você faz o que for melhor para você e que você achar que você deve fazer. Eu considero o meu fermento assim, olha, eu sei como que ele se comporta quando eu dou determinado alimento para ele. Quando eu mudo o alimento dele, eu já espero que ele vá se comportar diferente e eu também vou dar um tempo para ele se recuperar dessa mudança, tá? Estou no 5º dia, meu candidato está com cheiro bom, com bolhas, mas não cresceu muito. Hoje mudei a água. Ótimo!
Muda uma coisa de cada vez. Lembra, né, do que eu falei, a médica da minha filha falou, quando você vai dar novos alimentos, introdução alimentar a um bebezinho, você não vai fazer uma sopa de legumes cheia de coisa diferente e dar pro neném. Você vai dar um legume de cada vez. Então é a mesma coisa o fermento natural. Muda só a água e vê o que ele achou da água, né? Ah, não mudou nada. Então o problema não é a água. Tenta mudar a farinha, né, um pouquinho, ou a integral ou a branca, e aí você vê o que vai acontecer com ele. Ah, não aconteceu nada. Olha a sua temperatura. Tá frio? Tá calor? Precisa de mais calor? Precisa de mais frio? Muda uma coisa de cada vez. Aí você vai falar, ó, foi isso. E aí você vai continuar fazendo o que tá funcionando. Beleza? Então vamos lá. Depois de 14 dias da criação do fermento natural, devo guardar na geladeira? Depende do seu fermento, depende de como ele está se comportando, né? Se o seu fermento estiver bombadão, bombástico, maravilhoso, já tem uns 5 dias que ele só faz fermentar, triplicar, quadruplicar em volume, o bicho tá louco, aí eu acho que não tem problema você guardar na geladeira não. Mas se ele tá no 14º dia, mas ainda não tá crescendo direito, tá mole, duplica, mas não duplica tão rápido, tá inconsistente, não tá previsível, eu não guardaria. Eu só guardaria um fermento na geladeira depois dele tá bombadão por alguns bons dias e depois de eu testar e ver que ele me deu um bom pão. Aí eu falo, ah, tá, ele tá maduro, me deu um bom pão, o pão ficou legal, agora eu vou guardar ele na geladeira porque eu sei que ele tem maturidade para aguentar o frio. Fora isso, eu não guardaria não, tá? Então essa é a dica que eu te dou, né? Não é o número de dias, é como ele se comporta, tá? Não fica muito ligado em número de horas, número de dias, número de dobras, número disso, número daquilo. A gente tem que ter parâmetro, mas a gente tem que observar o nosso fermento, no caso da massa de pão, a nossa massa de pão, né? Considerar o nosso ambiente, a nossa farinha, a nossa água, para a gente conseguir então tomar esse tipo de decisão, tá bom? Depois do 3º dia, alimentando uma vez ao dia, não aconteceu nada, nenhuma atividade, o que eu faço? Muda alguma coisa, né? Você tem que mudar alguma coisa. Se você tá lá no 3º dia, não deu nenhuma bolinha, uma bolinha, alguma coisa você tem que mudar. Ou tá muito frio, ou você tá usando uma farinha que não é muito legal, né? Ou a sua água não é legal. Você tem que mudar alguma coisa. 3 dias já é um tempo que pelo menos uma bolinhazinha tinha que ter dado, tá bom? Levain em temperatura ambiente. Depois dos 14 dias, precisa de alimentação sempre igual, uma vez ao dia? Como eu expliquei, eu já expliquei isso, né? Depende do que você quer, depende da proporção que você alimenta o seu fermento, né? Se você alimentar o seu fermento uma vez por dia, você precisa usar uma proporção totalmente diferente do que se você alimenta o seu fermento 3 vezes por dia. Nesse caso, você tem que entender de proporções e como que as proporções de alimentação vão afetar o seu fermento natural. É normal o sabor azedo? Azedo, ácido, né? O fermento, ele vai ter sabores diferentes, notas de sabores diferentes, dependendo de como ele for alimentado, de qual farinha que você der para ele e da frequência de alimentação dele, né? Então, se o seu fermento está muito azedo, muito ácido, é porque tem alguns motivos. Ou você tá dando farinha 100% integral para ele, ou você tá ficando muito tempo sem alimentar o seu fermento, né? E aí, portanto, ele fica mais acético, mais ácido, né? Então você tem que descobrir o que você tá fazendo para ele ficar azedo, tá? E aí você vai corrigir isso, né? Se você tá dando 100% de farinha integral ou 100% de farinha de centeio para ele, você considera ele muito azedo, você diminui o percentual dessa farinha integral de centeio e coloca um pouco mais de farinha branca, porque aí as bactérias que serão desenvolvidas a partir da alimentação com a farinha branca serão bactérias que vão trazer um sabor mais lático para o seu fermento, menos acético, tá?
Ou você alimenta o seu fermento muitas vezes seguidas, isso também vai tirar o excesso de acidez, né? Ou você ainda pode resetar o seu fermento, que é você pegar uma isca bem pequenininha, tipo de 1 para 8 e 8, ou 1, 10, 10, né? Pegar uma isca bem pequenininha e aí você vai colocar uma farinha nova, uma água nova, você vai resetar o seu fermento. Ele vai demorar a fermentar, mas aí você vai tirar aquele excesso de acidez que foi acumulado ali naquele fermento. E você vai meio que começar ele do zero, dar uma resetada. Igual quando a gente reseta nosso celular, ou reseta o modem na internet, é a mesma coisa, você liga e desliga, né? Então praticamente você quase mata seu fermento, mas você não mata, porque você usa uma proporção muito pequena, que você ainda tem micro-organismos lá, mas aí você vai fazer com que esses micro-organismos se multipliquem num ambiente totalmente novo, e esse ambiente totalmente novo vai ter muito menos ácido acumulado. E aí você vai tirar a acidez dele. Depende. A farinha faz a diferença, a quantidade de alimentação, vezes de alimentação e proporção de alimentação. Isso tudo vai resolver o sabor ácido, azedo, né, que você falou. Por quê? O pão de fermentação natural, ele pode ser azedo, né? O sabor do pão vem muito do fermento e também vem da forma que você prepara esse pão, da farinha que você usa nesse pão. Mas se o seu pão tá extremamente azedo, ácido, muito, muito ruim, porque tá ácido demais, muito provavelmente o problema é o seu fermento. Aí você tem que resolver o seu fermento para que você possa resolver o seu pão, tá? Quando usar 1, 2, 3 ou 1, 2, 2 ou 1, 1, 1? Depende do que você quer, né? Mais uma vez eu falo, o fermento natural, a proporção ideal é a proporção que te dá bons pães. Se você tem uma receita que pede um fermento de 100% de hidratação, ou seja, um fermento que tem a mesma quantidade de farinha e a mesma quantidade de água, então é melhor você usar um fermento 122, 111, 144, 133. Por quê? Porque esse fermento tem a mesma quantidade de farinha e a mesma quantidade de água. Mas, se você tem um fermento, se você tem uma receita que fala, fermento natural, e ela não te especifica que tipo de fermento, você pode usar o que você quiser, né? Ou você pode pegar o seu fermento 123, que tem uma parte de isca, 2 de água e 3 de farinha, ou seja, ele tem mais farinha do que água, é um fermento mais firme, né? Então, você vai pegar esse fermento e você vai ter que compensar a água da receita, né? E para isso você precisa de método, você precisa entender o que acontece quando você coloca mais água, menos água numa receita de pão, né? Um fermento 123, ele é muito bom, mas ele é menos hidratado e ele pode impactar o resultado final da sua receita, tá? Então você tem que saber lidar com o fermento 123, por exemplo. Ou lidar com o fermento 122. Se você sempre trabalhou com 123 e mudar para 122, você vai ter que aprender a lidar com ele numa receita. Fermento não é tudo igual, mas o fato é, você tem que conhecer o impacto daquele fermento na sua receita e você também tem que entender o que você tem que fazer para corrigir algum problema de hidratação, caso o seu fermento tenha uma hidratação diferente do que é pedido naquela fórmula, tá? Posso fazer o fermento 123 usando um pouco de farinha integral, assim ele fica mais forte? Se o seu fermento não está muito forte, você pode colocar um pouco de farinha integral nele sim, para ver se ele vai ficar mais forte, porque a farinha integral tem mais nutrientes, né? Então a tendência é que você tenha um fermento que fermente melhor quando ele leva um pouco de farinha integral, tá? Então você pode fazer esse teste e ver se a farinha integral que você tem vai te dar bons resultados aí no seu fermento, tá bom? Descarto e mantenho a isca no mesmo vidro? Bom, vou ver se eu entendo. Você tem um fermento que está crescendo no vidro. Aí você tira uma parte dele e aí você mantém a isca no mesmo vidro. Pode ser. Você pode fazer isso ou você pode pegar a isca e colocar num outro vidro, num vidro limpo, por exemplo. Eu não lavo os meus vidros todos os dias que eu alimento meu fermento, tá? Depende. Às vezes eu lavo de 2 em 2 dias, às vezes eu lavo de 3 em 3 dias, mas eu não lavo todos os dias, 100% todos os dias não, tá? Às vezes eu enxago, né? Tiro a isca toda, enxago o vidro ali com a água mesmo, dou uma enxaguadinha, volto com a isca pro vidro, alimento. Mas assim, se você tem, né, um ambiente de trabalho limpo,
né? Se o seu fermento é bem cuidado, bem alimentado, você não precisa lavar o vidro toda hora, não, tá? Inclusive, quando você tá criando um fermento, se você ficar passando muito sabão nesse vidro, pode ser que você interfira lá no desenvolvimento dos micro-organismos. Então, cuidado com isso também, tá? Comecei meu fermento hoje, vou viajar no sábado, posso deixar na geladeira? Eu não faria isso. É melhor então você, quando você voltar de viagem, você começar seu fermento do zero. Por quê? O fermento, quando você está começando, ele precisa ficar em temperatura ambiente. Se você mal começou o seu fermento e coloca ele na geladeira, aí você vai desencorajar totalmente o desenvolvimento dos micro-organismos que você quer, e aí você vai atrapalhar o desenvolvimento do seu candidato a fermento natural. Então, no caso, eu esperaria voltar de viagem para começar um fermento do zero, tá? Está chegando no pico. Devo alimentar quantas vezes? Depende, né? Depende do tempo que você quer alimentar, de quanto em quanto tempo. Depende do tempo que ele demora para chegar no pico, né? Então, assim, eu recomendo que você estude. Eu tenho os vídeos, né, de proporção, eu tenho vídeos que te ensinam a cuidar do fermento quando ele está em temperatura ambiente. Então, assista esses vídeos para você poder entender como que é que você vai fazer no seu ambiente de acordo com a sua necessidade, tá bom? Hoje é o dia 4 do meu fermento. Ele ainda não cresceu. Juntou água. Alimentei no dia 3 e pus no modem. O modem traz um calorzinho para o fermento. Isso, então é o seguinte, ele não cresceu, mas ele formou bolhas? Ele está mudando de cheiro? Ele está te dando indicadores de fermentação, né? Se sim, tá tudo certo. Quarto dia ainda é muito cedo para você poder determinar se o seu fermento deu certo, se ele deu errado, né? Então mantenha em um lugar mais aquecido, porque tá frio na sua casa, né? Então mantenha nesse lugar mais aquecido, perto do seu modem, e use a melhor farinha que você tiver, uma água bem filtrada, e vê o que dá. Se nos próximos dias, lá pelo dia 8, dia 9, ele não crescer de jeito nenhum, ficar só dando bolha, mas não crescer, você tem que mudar alguma coisa. Não muda tudo ao mesmo tempo. Muda uma coisa de cada vez, tá? Meu fermento chega no pico em 3 horas e logo começa a cair. É normal? Vai depender da idade do seu fermento, da maturidade, da temperatura do seu ambiente, da farinha que você está usando, da hidratação do seu fermento, né? Então, se você tá usando uma farinha muito fraca, colocando muita água no seu fermento, ele pode não se sustentar muito tempo, porque ele não tem estrutura mesmo para sustentar. Ou ele pode estar muito novinho, né? Então ele ainda não é maduro o suficiente para ficar muito tempo no pico. Então ele chega no pico e já começa a cair. Os micro-organismos não estão lá em grande quantidade para manter aquela massa, né? Em grande volume, muito tempo. Então ele cai. Né? São muitos os motivos para o seu fermento cair. Pode estar muito calor onde você mora, então ele chega no pico rápido e cai. Por quê? Porque fermenta muito rápido. Então você tem que entender o seu ambiente e entender o seu fermento e ver o que você pode fazer para melhorar. Se você está usando uma farinha muito fraquinha, você está usando uma farinha lá de supermercado, 10% de proteína e colocando muita água no seu fermento, ele realmente não vai ter estrutura. Então às vezes é melhor você diminuir um pouquinho a quantidade de água para ele aguentar ficar mais tempo no pico. Depende. Tá? Mas você pode tentar fazer isso que eu acho que vai te ajudar, beleza? Ó, até quando devo insistir em meu fermento que não cresce? Ele não cheira ruim, mas tem bolinhas, ó. Tem bolinhas, não tem cheiro ruim, a única coisa é que ele não cresce. Então, você precisa usar outros recursos para ajudar ele a crescer. Alguma coisa tem que mudar. Você tá vendo que tem micro-organismo lá fermentando, mas eles não estão assim florescendo. Por quê? Porque você talvez não esteja dando para ele o que ele precisa, ou de farinha, ou a água não tá legal, ou a temperatura não é ideal. Então você tem que buscar entender o que está acontecendo com ele para ele florescer. Mas eu não descartaria ele não, porque ele tem bolha e ele tá com cheiro agradável. Tá joia? Quando eu alimentei e ele dobrou em 3 horas. Aí alimento neste momento ou espero umas 12 horas? Depende do momento de criação que você tá do seu fermento. Mas olha, se ele dobrou em 3 horas, eu não esperaria 12 horas para alimentar ele não. Eu alimentaria ele em menos tempo, tá? Porque senão, galera, né, cresceu e aí ficou lá, duplicou, de repente cai, só 12 horas depois você vai alimentar.
Então alimenta ele em menos tempo. Mas depende, porque se você estiver lá no primeiro dia, no segundo dia de criação do fermento, ele pode fermentar muito rápido, mas ele não é fermento ainda. Mas se é um fermento que você mantém em temperatura ambiente e ele está triplicando ou duplicando em 3 horas, aí eu recomendo que você alimente ele mais rapidamente para você ir fortalecendo o seu fermento. Quanto menor o intervalo entre as alimentações, mais você vai fortalecer o seu fermento, tá? Meu bebê está com 12 dias. E agora, o que eu faço? Por favor, querida, me dê uma explicação. Então, você vai continuar cuidando dele, né? Você vai... nessa aula eu já falei, mas eu vou falar de novo. Você vai continuar alimentando ele, você vai ver o que ele gosta, né? Se ele gosta de um lugar mais quentinho, se ele gosta de um lugar mais fresquinho. Você vai continuar dando farinha e água pra ele. A farinha que você tá dando, se ele tá indo bem, tá de boa, né? Você vai continuar cuidando dele em temperatura ambiente. Aí quando passar mais uns dias, você vai fazer um pão com ele. Se ele te der um bom pão, aí você pode guardar na geladeira, né? Se ele não te der um bom pão, você vai continuar cuidando dele em temperatura ambiente até ele te dar um bom pão. E aí você vai ver que ele tá maduro o suficiente para ir morar na geladeira, né? E ser alimentado de vez em quando em temperatura ambiente. Ou você pode manter o seu fermento em temperatura ambiente para sempre, tendo sempre um backup dele na geladeira, tá bom? Quando eu posso mudar a proporção de alimentação do meu levain? Quando você quiser. Você pode testar proporções diferentes e ver. Agora, ele tem que estar te mostrando sinais de boa fermentação. Por exemplo, se você está começando a criar um fermento do zero e ficar mudando a proporção de alimentação dele sem ele estar te dando resposta de que ele está evoluindo, você pode matar o seu fermento. Mas se ele está bombando demais, se ele está fermentando muito rápido, você tem que mudar a proporção dele para ele fermentar um pouco mais lentamente, né? E para tirar um pouco do excesso de produção de ácido dele. Então vai depender do momento do seu fermento, tá bom? Posso alimentar o levain à noite e deixar dormir fora da geladeira e fazer pão de manhã? Claro que pode, mas para isso você tem que alimentar o seu fermento numa proporção que ele aguente esperar até o outro dia de manhã. Porque se você alimentar em uma proporção, ele chega no pico em 3 horas, fica no pico 2 e cai, chega de manhã, você vai fazer um pão com o fermento que passou do pico, aí seu pão não vai ficar bom não, tá? Então você tem que descobrir qual que é a proporção que quando você alimentar à noite, quando ele chegar lá de manhã, ele vai estar no pico para você usar para fazer seu pão, tá joia? Posso deixar o meu fermento fora da geladeira e deixar de alimentar por 2 dias? Tadinho do seu fermento! Você jura que você vai fazer isso com ele? Ah, não. Eu não faria isso, não. Eu não deixaria de alimentar meu fermento por 2 dias fora da geladeira de jeito nenhum, tá? Se você vai deixar o seu fermento fora da geladeira, você tem que alimentar ele todos os dias. Se você não vai alimentar o seu fermento todos os dias, aí eu deixaria ele na geladeira, tá bom? Senão você vai ter um fermento fraco que não vai te dar bons pães, tá? E a culpa não é dele, não. Deixa eu ver. No 6º dia, já pode alimentar o fermento 2 vezes por dia? Ele cresceu, estabilizou e voltou. Pode, se você tá no 6º dia de criação, ele tá crescendo e tal, né? Aí você já pode alimentar ele 2 vezes por dia, sim, tá? Como armazenar o fermento depois que ele se torna fermento? Você pode armazenar ele em temperatura ambiente, alimentando com frequência, ou você pode armazenar na geladeira, alimentando com menor frequência, tá bom? Mas você ainda tem que alimentar. Se você guardar o seu fermento na geladeira, você ainda precisa alimentar ele de vez em quando, pelo menos uma vez por semana, para ele se manter ali com um equilíbrio lá entre as leveduras e as bactérias, tá? Quando a minha isca está na geladeira e eu decido fazer o pão, como devo proceder? Depende do tempo que a sua isca mora na geladeira, né? Mas o que eu faço, eu tiro, pego uma isca, deixo ela chegar em temperatura ambiente, aí eu vou, alimento essa isca, aí eu vejo como que ele se comporta, muito provavelmente vai precisar ser alimentado novamente, aí eu alimento novamente, vejo como que ele se comporta, vejo o tempo de fermentação, altura do pico, e aí depois de um tempo eu falo, eu acho que agora eu posso fazer o meu fermento da massa, ou então não, ainda vou fazer mais uma ativação. Vai depender muito do seu fermento, tá? Devo ter vários tipos de fermento, exemplo, um com farinha branca, um meio a meio, farinha branca integral, né? Você pode ter vários ou você pode ter um só. E aí, quando você for fazer pão, por exemplo, se você tem um fermento só de farinha branca, mas você quer fazer um pão 100% integral, você pode pegar uma isca do seu fermento de farinha branca e alimentar só com farinha integral. Ele vai mudar de comportamento, ele vai tomar um susto
porque você está dando outro tipo de farinha para ele, mas você vai poder converter o seu fermento, ou talvez em algumas alimentações. Ou você pode manter um branco e um semi-integral, e aí você usa o branco só para pães que você quer fermento branco e usa o semi-integral para pães que você quer usar o semi-integral. Vai depender de você, da sua vontade de manter vários fermentos ou de manter um só, né? Eu tenho alguns na minha geladeira. Eu tenho 2 que são meus favoritos. Eu tenho um branco, que é um meu favorito branco. Eu tenho 2 brancos, mas um dos brancos tá lá negligenciado, tadinho, fica lá. Então eu uso muito um dos brancos, que eu gosto mais dele, e eu tenho um que é semi-integral, né? Então eu gosto muito dele. E aí eu tenho os outros 2 lá que tem um valor sentimental, que eu vou ter que me desapegar desse valor sentimental, porque, velho, não justifica ter um monte de fermento na geladeira, tá bom? Então é isso, tá? Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês. Essa aula foi muito massa, eu acho que deu para responder muita coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, obrigada e até a próxima aula. Tchau!